Você que está ouvindo a Rádio Melodia através do rádio, para você que também assiste nosso programa através do Facebook, ao vivo, e no YouTube, gravado, disponibilizando após as 14 horas. Essa é a quinta vez que estamos aqui sentados com mais um novo convidado, Daniel Simas. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Daniel, ele é bombeiro civil, ele é também proprietário da MDM Security, empresa voltada para treinamento de pessoas no ramo também que ele atua. Já perguntando, quais cursos que vocês disponibilizam lá na MDM, Daniel? Bem, hoje o carro-chefe nosso é o curso de formação de bombeiro civil e o curso de formação de APH, né, atendimento pré-hospitalar, que são os famosos socorristas. Em segundo plano aí nós temos aí as capacitações NR de segurança do trabalho e as especialidades. Por exemplo, um bombeiro que já é formado, um socorrista que já é formado quer fazer uma especialidade, a gente tem lá emergências pediátricas, emergências geriátricas, ginecológicas, então cursos de menor duração específicos em alguma área. Então essa é a nossa gama de atuação. Estamos aqui também com meu querido amigo Gustavo Cristoni. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Kainan. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e também para você que está ouvindo a gente pelo YouTube. Daniel, hoje estamos aqui para falar tanto a respeito da sua carreira como bombeiro civil, que deve ter muita experiência maluca, porque eu conheço alguns bombeiros, eles contam a história que até Deus duvida. Umas situações que é diferenciada. E você também é empreendedor, empresário de sucesso, pode-se dizer assim, né? Com uma empresa de 5 anos já, a MDM Security. E, Daniel, há quanto tempo já que você atua como bombeiro? Hoje, este ano, agora, no dia 26 eu completo 17 anos de profissão. Rapaz. São alguns anos. Vamos fazer conta, não, porque aí vai revelar a sua idade. Não, deixa aqui, deixa 17 anos de profissão, tá bom. E desde então, quando você começou a atuar, você já começou como socorrista? Isso, a minha primeira atuação foi como socorrista. A gente iniciou lá da onde eu venho, né, do estado de Santa Catarina. Tem umas unidades de bombeiros que são civis no município. E aí tive a oportunidade de fazer então um curso de atendimento pré-hospitalar pela Universidade Federal lá em Santa Catarina. Entramos no bombeiro lá para fazer o estágio como socorristas. Aí todo mundo fala lá que é um mosquitinho, que depois que pica apaixona, e realmente foi. Aí criamos esse amor, essa paixão pela profissão e desencadeamos. Começamos a se especializar, cursos de emergências traumáticas, emergências clínicas, aí fizemos o curso de combate a incêndio. Em 2010, quando lançou a legislação, foi o lançamento da profissão em si de bombeiro civil, né, que foi homologada a lei. Aí tivemos a oportunidade de fazer também o curso de formação de bombeiro profissional civil e estamos aí desde então se especializando e atuando na área. E qual que é a diferença entre a gente estava até conversando um pouco sobre isso, a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro, por exemplo, que atua num corpo de bombeiros mesmo, ou o bombeiro civil ele atua também no corpo de bombeiros? O bombeiro civil, ele é um profissional específico para trabalhar em empresas privadas com foco na prevenção. Aí existem alguns projetos em andamento em vários lugares onde o município tem um convênio, monta-se uma unidade de bombeiro civil que é semelhante à do bombeiro militar, porém não é vinculada ao Estado. E aí é feito as capacitações com os já formados bombeiros civis, as capacitações específicas de resgate para que eles possam atuar. Então o bombeiro civil ele pode atuar em ambos os ramos. Só não dentro do bombeiro militar, porque o corpo de bombeiro é do Estado, né? Então para entrar no bombeiro militar você tem que fazer um concurso do Estado. No caso em São Paulo tem que fazer da PM. Você entra como policial militar, passa pelo estágio probatório e aí solicita a transferência ao corpo de bombeiros e ingressa. E você, desde o princípio, queria ser bombeiro civil mesmo ou queria ser militar e aí acabou indo para o civil? Na verdade, a minha história, ela eu uso ela nos treinamentos, porque eu estava num colégio agrícola, fazendo técnico em agropecuária, nada a ver com a área, mas venho de uma família onde morava no sítio,
e sempre pensei comigo, seria interessante a gente conhecer sobre primeiros socorros, assim, porque naquela época era difícil ter resgate. Uhum. E aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de primeiros socorros, que eu achava que era primeiros socorros, e na verdade era esse de socorrista. E aí eu gostei. E aí eu comecei, e em paralelo eu ia continuando no curso de técnico, fiz o meu estágio, me formei como técnico agrícola, fiz uma especialização, fiz técnico em meio ambiente, e em paralelo a isso continuei meus cursos na área de resgate e socorro. Uhum. Aí tive a oportunidade de participar de um projeto piloto desenvolvido em Santa Catarina pela Polícia Rodoviária Federal na época, onde a Polícia Rodoviária ela disponibilizou uma viatura de resgate. Na época a BR-101 lá, que corta o estado, não era concessionada ainda. E a PRF então disponibilizou uma viatura com um condutor policial, e nós montamos então equipes de socorristas voluntários. Nós éramos voluntários e tirávamos plantão lá junto com essa unidade da Polícia Rodoviária Federal na rodovia. Então foi uma experiência grande, fiquei 2 anos atuando como socorrista de rodovia pela Polícia Rodoviária Federal. Então foi um incremento bem grande, e aí as oportunidades foram aparecendo e a gente foi abraçando. Antes da gente continuar, para você que tem uma pergunta para o Daniel a respeito de bombeiro ou alguma coisa relacionada a isso, pode estar mandando através do nosso site, que é o www.melodiourinhos.com.br, através do aplicativo da emissora também, Rádio Melodia Ourinhos, na sua loja de aplicativos. Também estamos ao vivo no Facebook, caso você queira também estar comentando na live lá, faça o seu comentário, deixe pra gente, ou também através do WhatsApp, que é o 997 27 18 39. Todos esses meios para facilitar, aonde você estiver, você pode estar mandando a sua pergunta, a sua dúvida ou a sua mensagem aqui para o Daniel. Alguma pergunta? Daniel, uma pergunta, né? Você falou que você atuou, né? Começou lá, trabalhou 2 anos com a PRF, né? Assim, nesses 2 anos, você tem a dizer, tipo assim, já pegou acidentes muito feios, acidentes assim, você olha, você marca ali a vida do bombeiro? Nessa época a gente sempre fala que os primeiros são... Tudo que é primeiro é o mais marcante, né? Então, realmente, nessa época que foi o início da minha trajetória, a gente tem em mente alguns acidentes que a gente lembra como se fosse ontem, né? Lembro de um capotamento que nós pegamos 3 horas da manhã na Vicinal Expressa, na entrada de Florianópolis, vítimas em óbito, né? Então, foi o primeiro atendimento com gravidade, assim, a ponto de ter óbito no local e pessoas laceradas, né? Pedaços e tal, aquela cena lastimável. Então é algo que a gente não esquece, marca, né? É igual, por exemplo, nos filmes que o médico está fazendo residência, aí ele vai lá, perde o primeiro paciente, fica aquele sentimento ruim, demora muito para passar, ou bola para frente, infelizmente acontece e vamos salvar o próximo? É assim, como é uma atividade que a gente está movido por adrenalina, porque ali a gente está com uma descarga de adrenalina gigante no sangue, né? Então o profissional ele realmente tem que ter foco naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele quer fazer, porque você vai ali prestar um atendimento. Então termina a ocorrência, você volta, a imagem fica, aquele sentimento fica, mas você, com o tempo, você aprende a lidar com isso. Tanto que há uns 2 anos atrás, 2 para 3 anos atrás, eu tive o prazer de conhecer um psicólogo e trouxe para fazer uma palestra junto na nossa empresa, abrir para os profissionais, sobre transtorno de estresse pós-traumático, né, que fala sobre exatamente isso. Porque a gente aprende a lidar, a gente volta, tem gente um pouco mais de dificuldade, tem gente que pega um acidente desse e não consegue comer, às vezes a gente está comendo, vai para a ocorrência, volta e não consegue mais comer. Mas com o tempo a gente lida com isso e isso vai de pessoa para pessoa. Mas a sementinha está plantada. Tanto que eu lembro, esse acidente foi no começo da minha trajetória, deve estar fazendo aí, acho que uns 14 anos, esse acidente. E eu lembro como se fosse ontem. Então assim, está na mente, está no inconsciente. Ele não nos afeta, porque a gente colocou ele numa condição específica da mente,
mas ele tá ali. Então, se o profissional não tiver focado, não tiver, ele se abala. É igual fazer acompanhar um parto, né? Eu nunca tive essa experiência de acompanhar comigo. Já quase nasceu, mas deu tempo de chegar no hospital. Mas assim, é uma alegria. É o inverso, né? Então a gente tem o acidente que ele nos traumatiza e a alegria também nos traumatiza de forma positiva. Mas a gente tem que aprender a lidar com as emoções, porque senão a gente acaba... até muitos protocolos falam que se a gente chegar na ocorrência e tiver algum parente, alguém que a gente conhece, a gente tem que sair e deixar que outro profissional atenda. Porque a gente não... É igual filme mesmo, tipo, não pode. Não pode. Porque, exatamente por causa disso, por causa do controle da emoção. Quando você vai atender, você está com a sua razão. Parece um pouco frio a gente falar assim, mas a gente vai fazer uma coisa, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu vou atender aquela pessoa ali humanamente, vou dar um bom atendimento, mas é um procedimento que eu tenho que fazer. É técnico, é algo técnico. E aí você está focado. Se chega ali alguém dos seus, você perde isso. Porque a emoção vai falar mais do que a razão. Sim. E aí você perde o técnico. Do povo, assim, quando há um acidente, do povo ficar em volta, querer olhar, querer tirar foto, acaba atrapalhando um pouco o profissional que está ali, ou Sempre. vocês não... Sempre atrapalha. Nós temos, os protocolos determinam isolamento, sinalização diária e tal, mas infelizmente o povo quase não respeita. E aí acaba muitas vezes dificultando o nosso trabalho. Teve uma vez que, olha, nesses anos todos de profissão, teve uma vez que os curiosos foram úteis, vamos dizer assim. 17 anos. Porque assim, foi um acidente de moto e chovia muito, mas muito, chovia muito. E chegamos lá, o pessoal se uniu com guarda-sol, guarda-chuva e tal, um do lado do outro, e tinha quase que uma tenda em cima da vítima. E nós trabalhamos praticamente no seco, tá protegido. Então eu acho que foi a única vez na vida que os curiosos foram úteis na cena de ocorrência. Então, de restante, os curiosos só atrapalham... Só atrapalha e prejudica, porque a responsabilidade nossa, na hora de atender, é inclusive de cuidar dos curiosos, para que ninguém mais se machuque. Então, nos aumenta a responsabilidade. Então, se eu tô uma vítima ali, mas eu tenho um monte de gente que eu tenho que cuidar ao redor para não se tornar outra vítima. Então, acaba atrapalhando bastante. Porque curioso é o que não falta, né? Não sei se vocês já assistiram. Eu falo que tem muita coisa dos bombeiros que eu sei mais até que os próprios bombeiros. Porque tem uma série, não sei se você já assistiu, 911. Eu conheço. Cara, é muito já boa. assistiu? Uma boa série, eu já assisti as duas. Tem a Los Angeles e tem uma do Texas. Cara, é tipo assim, eles mostram lá toda como que é a rotina e tal, tanto que ela ganhou um prêmio de se parecer muito com a rotina do bombeiro. E realmente, tem uma que os curiosos, tipo, mano, atrapalha muito, porque aí, querendo ou não, ele tá cuidando da vítima, e aí acontece um acidente com quem tá assistindo. Aí, tipo, querendo ou não, a equipe que tá toda focada em pra salvar uma pessoa, acaba tendo que se dividir pra cuidar de duas. Aí vai o bombeiro querer salvar, vai. Já aconteceu alguma coisa assim, que você tava lá na hora e o curioso acabou? Já, não de gravidade, mas já acontece bastante, e por incrível que pareça, parece ser comum, colisão, porque as pessoas estão passando de carro, querem filmar, querem olhar e reduzem. Aí o de trás não tem noção. Aí o de trás não tem noção, então assim, acontece bastante colisão, porque a pessoa é curiosa, e aí para. Eu já teve uma vez que o cara parou, nós atendíamos um acidente, que uma pessoa saiu da pista na rodovia, e aí nós sinalizamos tal, mas não havia necessidade de interditar a pista, então nós sinalizamos o acostamento, viatura no acostamento, e aí parou um carro na frente da viatura, no acostamento, desceu, o rapaz desceu e foi lá, onde nós estávamos. Eu falei, o senhor é parente, conhece? Não, só parei para olhar. Com a família toda dentro do carro, a mulher e umas crianças dentro do carro, parou no acostamento da rodovia para ver o acidente. Olha o risco que ele colocou a família dele em prol da curiosidade. Sim. Então, assim, é complicado. E curioso é igual você falou, Carnal. Curioso parece que brota debaixo da pedra. Eu nunca vi isso aí, tanta gente quando acontece um acidente, alguma coisa. Não, a gente até brinca que às vezes a gente tá na pista, né? Infelizmente tem acidente.
E acho que é instintivo do ser humano querer saber o que está acontecendo. Não é se foi um acidente muito feio, isso, aquilo. Mas é instintivo querer, é o grau de curiosidade de parar, querer ver o que está acontecendo. Acho que todo mundo, Isso, assim, né? Que depois você pode sair contando o que você viu, né? e a cada ponto aumenta um ponto. Assim, a gente foi 2 bicicletas, quando vai ver é um caminhão com um trator. O cara ralou o dedinho do pé. Quando dali meia hora, pronto, tá morto, né? Tá morto porque teve que amputar a perna. Vão aumentando, né? Mas é bem interessante isso aí, porque as pessoas nessa colocam a vida em risco. Né? E às vezes acontece alguma coisa e a culpa é nossa. Tipo, o bombeiro tava lá, não viu? Sabe? Então, curioso é complicado. Você falou que você trabalhava em Santa Catarina, certo? Lá no estado de Santa Catarina, e você veio pra cá, mas na região. E teve algum motivo, alguma coisa do tipo? Ou você percebeu que aqui é mais tranquilo que lá? Não, na verdade foram situações da vida pessoal que me trouxeram pra cá. Eu morei 3 anos em Jaú, e aí depois de 3 anos eu me mudei para Ourinhos. A família da minha esposa é daqui de Ourinhos. Então a gente se instalou aqui fazem 7 anos. Você conheceu ela em Jaú? Eu conheci ela lá em Santa Catarina. Ela fazia faculdade lá e nós nos conhecemos lá. E aí situações da vida nos trouxeram para cá. Fazem 7 anos já que a gente está em Ourinhos. E aí logo que eu vim para Ourinhos, entrei numa empresa para trabalhar aqui como bombeiro civil. E ali eu conheci outros colegas e a gente decidiu empreender. E no decorrer desse caminho não deu certo, a gente acabou se separando e eu continuei. Né? Então hoje a MDM hoje está em Ourinhos já fazem 5 anos, vamos para 6 ano que vem. E graças a Deus tem só andado para frente. Né? Que nem diz o ditado, hashtag foguete não tem ré. Falando da MDM... Depende, que agora o Elon Musk fez e dá ré. Ixi, lascou, tem que mudar o hashtag. Você falou da MDM, né, Daniel? Hoje em dia a MDM, ela abrange quantos alunos assim ela tem com ela, quantas empresas ela trabalha? A MDM, a gente trabalha numa metodologia, numa técnica de ensino que a gente fala que é o aprender a fazer fazendo. Então, por exemplo, o curso de socorrista ele é 90% prático. O instrutor está na sala, ele ensina, ele fala sobre o assunto, ele demonstra como é que faz e a gente já monta situações e o aluno já pratica. Então ele faz, usa os equipamentos, porque ele tem que sair dali sabendo fazer. Então, devido a essa metodologia, a gente restringe o número de vagas. Então, é no máximo 15 alunos por turma, no máximo. Porque senão a dinâmica fica comprometida. Né? Aí sempre vai ter 2 instrutores para acompanhar, mas é no máximo 15 alunos. Então, a gente restringe por causa disso. E as empresas, a gente tem contratos com algumas empresas aqui da região, mas normalmente fica sem ser contrato fixo. Tipo, a empresa precisa de um treinamento, ela entra em contato conosco, nós passamos lá os valores, as condições, a gente fecha e vai e aplica o treinamento e certifica aquele pessoal. Porque hoje as empresas têm que ter as normas de segurança do trabalho, né? Exigem os treinamentos, então... mas não é algo contrato fixo todo mês. Né? Então a gente abrange bastante empresas. Só que aí tem mês que tem bastante, tem mês que tem menos. Você tem ideia de quantos alunos a MDM já teve total desde que abriu? Desde que abriu? Olha, nós temos aí uma média aí de uns 800 alunos. Desde que abriu até agora, somando tudo? Tudo, de todas as turmas. Já passaram, só de alunos. Sem contar as empresas? Sem contar as empresas. Entendi. Se eu contar pessoas que foram capacitadas pela MDM pelas empresas, passam de 1000. Eu estava perguntando a respeito do que você veio para cá e tal. Você falou que foi por motivos pessoais. Você sentiu muita diferença sendo bombeiro aqui, no caso aí em Pau Sul, né? Eu moro em Ourinhos, né? Aí a MDM está aqui e aí eu atuo como condutor socorrista no SAMU lá em Pau Sul. Mas você sentiu muita diferença nas chamadas aqui, no caso aqui que eu falo, onde você trabalha, aqui em comparação lá em Floripa? Cara, é muito diferente. Pra bom ou pra ruim? Tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Mas é que são culturas diferentes. Né? O pessoal aqui tem culturas aqui que eu vim conhecer aqui que eu fiquei... por exemplo, hoje aqui tem cultura
de ambulância branca buscar as pessoas serem atendidas pela ambulância branca. Então você liga para a emergência, o médico faz uma triagem e dependendo da sua gravidade vai uma ambulância da prefeitura te buscar. Lá no sul, você a maioria, 90% dos municípios, você não encontra isso. Tipo, você não é grave para despachar uma viatura, não vai. Você tem que ver seus meios próprios. Isso aí é verdade. Eu morei, acho, uns 3 anos de Joinville, era desse jeito mesmo. Era Você liga para emergência, se você se enquadra como urgência e emergência, é despachado uma viatura para te atender. Se não, não. Você vai ter que ir por meios próprios. Você pede para um vizinho, um táxi, alguma coisa para ir para o pronto-socorro, porque você não é grave. E lá em Floripa não? E lá é assim. Lá é assim. Lá é assim. Entendi. 90% do estado é assim. Uhum. Então, pra cá, algo que eu me espantei, assim, porque a população é mais servida nesse sentido. Ah, entendi. Uhum. Né? Porque aqui, se você liga pra ambulância, a ambulância te busca em casa. Tá com tontura? Liga, ele te busca em casa. E tem alguns municípios da região aqui que eu conheci, da região de Ourinhos aqui, que tem para levar embora. Você sai do determinado município, aí você sai do atendimento, tem uma ambulância ou um carro que te leva para casa. Isso você achou bom ou ruim? Quer dizer, dependendo do ponto de vista, eu pelo menos acho que é bom e é ruim. É bom para quem é servido, mas é ruim porque, se querendo ou não, você tá tirando o cara que entende que poderia estar salvando alguém de um acidente para estar levando você para o hospital. Exatamente. Você acaba empenhando uma equipe, uma viatura, um carro, alguém para algo mais... Aí dá uma situação de emergência, você tem uma equipe empenhada, né? Uhum. Eu acho também que assim, acaba criando uma zona de conforto, né, para a população. E às vezes zona de conforto é bom, mas às vezes é ruim, né? Porque às vezes a pessoa tá com uma dor de cabeça e quer ir pro pronto-socorro. Não que não merece atendimento. Mas aí lota o pronto-socorro. Entendi. Uhum. Porque a facilidade de você ir para o pronto-socorro é muito grande. Sim. É muito fácil você ir para Santa Casa, de alguns municípios que não são UPA, né? Que são Santa Casa, ou para UPA, é muito fácil você ir. Então é mais fácil, tipo, de ir, todo mundo vai. E acaba superlotando. Aí dificulta o atendimento de quem realmente precisa. Por exemplo, você chega lá na UPA com um problema mais sério, tem um monte de pessoas passar na triagem na sua frente. Essas pessoas não são com um problema tão sério. Depois da triagem é que você vai ser atendido primeiro. Depois da triagem, porque aí tem a triagem, o enfermeiro vai classificar você de acordo com a gravidade da sua situação e aí vai ser atendido primeiro. Mas até você passar pela triagem, você vai ficar na fila. Justamente pela facilidade que as pessoas têm de ir hoje procurar o atendimento. Então, às vezes é bom. Para atender a população é bom, mas dependendo, se a população não souber usar esse serviço que é dispor, aí fica ruim. Porque querendo ou não, às vezes tem muita gente que reclama, né, que vai na UPA, por exemplo, está lotada. Mas na verdade é um ou dois que está realmente precisando de um atendimento urgente, que o próprio nome até diz que é para urgência, né? E já aconteceu comigo. Eu tive situação. Tive cólica renal, dei entrada na UPA e passou várias pessoas na minha frente, na triagem ali, para ser atendido pela triagem, com situações bem menos necessárias de urgência, vamos dizer assim. Era necessário atender, todos merecem o atendimento, mas naquele momento eu fui atendido com prioridade depois que eu passei pela triagem devido à gravidade da situação. Mas até passar pela triagem eu tive que esperar na fila. Sim. E também, né, vai sobrecarregar os médicos que estão lá dentro, né? Daí você vai lá pra dentro, aí tem uma equipe cuidando de outro, você vai... E tipo assim, às vezes o cara tá com uma certa dor, eles não dão um medicamento comprimido e mandam você pra casa, é tudo em soro. E querendo ou não, lá dentro, por exemplo, da UPA, que eu já tive lá dentro, são limitadas, as macas limitadas. Então, tipo assim, por exemplo, no seu caso, você tinha que esperar alguém sair para você poder entrar. Só que até essa pessoa sair, até descer o soro, porque demora. Senão fala que dá tontura, né? Se descer muito rápido. Ô Daniel, falando a respeito da MDM, hoje vocês dão palestras, aulas, mas no futuro, assim, vocês têm você no caso, você tem um planejamento para a MDM, aonde você quer chegar com ela?
online? Não sei se vocês já dão aulas online, já tem uma plataforma. Assim, com a pandemia veio o advento das aulas online, né? Uhum. E a gente até estudou essa possibilidade. Mas, a princípio, não é algo que nos norteia, não. Porque, justamente pela nossa metodologia. Nós gostamos muito da prática, eu quero crer que os meus alunos saiam de lá sabendo fazer. Uhum. Sabendo fazer, porque Não está só na lidando teoria. com vida. Né? Saber fazer um protocolo de trauma, saber fazer uma imobilização, saber fazer um pranchamento, saber fazer. Não que no curso online você não aprenda, aprende, mas a prática nos dá muito mais certeza do que fazer, né? Dá mais segurança no fazer. Então não é algo que nos norteia. Eu vejo assim, em pouco tempo eu quero expandir em termos de espaço. Hoje esse ano nós implantamos uma torre de altura, para treinamento de resgate em altura. E a minha ideia é implantar não só mais espaços específicos assim, como veículos, tipo, por exemplo, né, adquirir aí uma ambulância para suporte básico, para treinar o pessoal, para que o pessoal aprenda a fazer. Hoje a gente tem parceria com algumas empresas que cedem esses veículos para a gente fazer as práticas. Então o objetivo é no futuro aí, se Deus quiser não muito longe, evoluir nesse sentido. Então adquirir veículos e equipamentos, mas não fugir muito desse ramo não. Uhum. E... esqueci de falar. Lembrei. Os alunos da MDM, eles fazem o curso, vamos supor, de socorrista. Existe uma média salarial. Ele conseguiu um emprego X para uma pessoa que está ouvindo aqui a gente, que talvez tenha interesse, mas não sabe. Porque querendo ou não, às vezes o chamariz, né? Tem uma média salarial de um socorrista? Qual que é a média? Olha, hoje as empresas aqui da região estão pagando aí, a média varia ali entre R$2.000, né? Uhum. Pode variar um pouco mais, um pouco menos, com os adicionais e tal. Então, dependendo da função que você assumir, é essa a média salarial do socorrista. Uhum. Do bombeiro civil tem empresas aí que pagam um pouquinho mais, né? O bombeiro civil tem um piso, então acredito que possa chegar aí 2,5 mais ou menos o salário do bombeiro civil. Uhum. Então, querendo ou não, é um salário acima da média do que é se encontrado num comércio, por exemplo. Faz um investimento, querendo ou não, é um salário que você falou que é praticamente inicial. E depois disso pode ir aumentando. Os alunos da MDM, eles saem de lá com qual qualificação? É só socorrista ou sai com outra qualificação? Não, vai do aluno, sim. Uhum. Porque o curso de APH, ele tem 60 horas. Então, ele é um curso de introdução. APH? Atendimento pré-hospitalar. Uhum. Todo o atendimento que é dado para as pessoas antes de chegar no hospital. Então, o aluno aprende desde a hora do acidente ali, que ele tem que abordar, identificar e tratar aquela vítima, até conduzir, colocar numa viatura e levar até o hospital. Então, esse espaço é o atendimento pré-hospitalar. Uhum. Né? Então, o curso de APH, ele é um norte. Ele te dá a base para você sair de lá e atuar como socorrista, por exemplo, na rodovia. Algumas concessionárias aqui da região contratam socorrista. Então, o aluno sai de lá com essa base já para trabalhar. E aí, dependendo do aluno, se ele sentir assim, necessidade, ele vai se especializar. Aí ele faz aqueles cursos de capacitação rápida que eu comentei no início, para ele se especializar em alguma área. Mas se formando já em socorrista, ele já sai de lá apto para entrar no mercado de trabalho. Hoje a MDM, ou a pessoa que quer, às vezes a pessoa não quer nem trabalhar na área, mas quer ter quer ter entendimento, por exemplo, de acontecer alguma coisa na casa dela e ela saber como lidar com aquilo. A MDM dá algum curso gratuito ou dá alguma... Nós temos alguns eventos durante o ano, no decorrer do ano de trabalho da MDM, a gente tem alguns eventos. Então a gente dá palestras, treinamentos que envolvem essa área de primeiros socorros básicos. Uhum. Né? Normalmente a gente faz em algumas escolas, faz em igreja, a gente atende esse público de forma gratuita. As escolas, algumas a gente atende de forma gratuita e a maioria a gente atende de forma normal, né? Contratação de serviço, porque hoje tem a Lei Lucas, né? Que é uma lei, a 13.722,
que ela exige que as escolas tenham, que os funcionários das escolas de ensino primário, municipal e as particulares, né? Aham. Os funcionários têm que ter treinamento em primeiros socorros. Não pode ser palestras. Uhum. Eu tenho observado muitas vezes aí, algumas escolas estão dando palestras para os colaboradores. Uhum. Palestra é uma coisa, treinamento é outra coisa. Então, assim, se eu ir lá dar uma palestra, eu vou falar sobre, né? Agora eu vou lá dar um treinamento. Então, eu vou capacitar você para fazer um atendimento. Uhum. Então, a Lei Lucas, ela exige que as escolas tenham os colaboradores capacitados para atender uma criança que se afogou, que se engasgou, né, um ferimento, Aham. crianças que hoje têm problema de saúde, por exemplo, uma convulsão. Sim. Então, os colaboradores, as professoras, os funcionários têm que ter essa capacitação para atender esse público. Então, a gente atende nesse sentido. Pela lei, as escolas públicas é atendida pelo serviço público, SAMU, Corpo de Bombeiros, né? E as escolas particulares, então, tem que fazer a contratação desse serviço. E aí, se precisar, aí a gente atende nesse ramo também. Porque querendo ou não, o que eu percebo pelo menos, é que tem muita empresa que eu falo assim, vamos pôr o shopping, uma empresa grande, que não tô falando do shopping, mas tem muita empresa que tem lá o segurança, mas não tem um bombeiro ou um socorrista. Se acontece alguma coisa, tchau, obrigado, não tem quem ajuda, é torcer para ter um médico ou ter um enfermeiro, alguma coisa do Igual tipo. a gente já viu em filmes, né? Em filmes tem muitas situações assim, né? É, Que é uma sim. pessoa que não é do ramo e tem que, às vezes, Hoje, fazer alguma coisa. as empresas têm exigência de ter a brigada de emergência. Obrigada. Brigada, são os brigadistas. Brigadistas são são funcionários da empresa treinados para atuar em situações de primeiros socorros e prevenção de incêndio. Uhum. É um curso básico, né? Tem umas empresas aí que essa equipe, esses brigadistas, são muito bem capacitados, mas não tem um bombeiro civil na planta, por exemplo, para ajudar a coordenar essa situação. Uhum. Não tem um socorrista, ou o próprio brigadista tem aquele treinamento básico, mas não é um socorrista formado. Uhum. Né? A exigência é ter os brigadistas, são treinados, mas não tem um profissional da área na planta, onde faz a falta. Nós, inclusive, conversávamos há uns dias atrás aí com alguns representantes da política na região, e nós colocamos essa condição, né? Que existe já muitos municípios aí, inclusive, que exigem que grandes empresas tenham o bombeiro civil na planta, né? Você pega uma empresa grande, onde tem aí 300, 400 funcionários, tem os brigadistas? Tem, mas a importância de ter um profissional da área no local, né? Para coordenar a situação, para se der uma emergência, tem que administrar aquilo ali. Os brigadistas são treinados para resolver, mas e um profissional para coordenar a situação? Né? E aí isso é uma luta que a gente vem aí no dia a dia tentando trazer para a região, tamanha a importância disso, porque se tem um profissional que resolve lá na empresa, quando o Corpo de Bombeiro chega, quando o SAMU chega, 60% do serviço já foi feito. E isso não é porque é para economizar para o Estado, não. Isso é bom para a vítima, é bom para quem sofre, é bom para a empresa. Mas as empresas hoje veem a contratação de funcionário como gasto e não como investimento. Sim, verdade. Né? E é o funcionário que traz o retorno para a empresa. Sim, O funcionário que traz o retorno para a empresa. Sim. Então, o funcionário é um investimento. Você tem que investir no funcionário, tanto em contratação quanto em capacitação. E as empresas veem isso como um gasto. É que não vê um retorno direto, né? Tipo assim, isso aqui não vai me dar retorno direto. É que muita gente está querendo um retorno a um curto prazo, né? Eles não veem um retorno a longo prazo. Sabe quais as empresas que já viram e reconhecem o retorno de um profissional capacitado na planta? Aquelas que já pegaram fogo. Ou aquela que já morreu alguém. Que passou por isso. Que passou por isso e fez a falta. Cacau Show mesmo, que aconteceu essas semanas atrás, pegou fogo, você viu? Não vi. Aqui de Ourinhos? Não, a fábrica. A fábrica Cacau lá. Show, Não, esse eu sei vi. onde fica. Mas pegou fogo em tudo. Queimou Não tô tudo. sabendo disso, não. Pegou fogo na fábrica inteira. Será que tinha? Não,
Então, fica a dúvida. Acho que pra pegar fogo E na aí? fábrica em tudo, acho que não tinha alguém. e aí, responsável. tinha ou não tinha um profissional? Ah, Ninguém tinha. divulgou, né? Não. É. A gente teve também origens aquela loja de móveis, né? A, Que chegou A a. movelaria. a Movelaria. César ali, né? Que chegou a pegar É. fogo nela inteira. É que E nós quando- tivemos naquele incêndio, inclusive, teve colega meu, bombeiro civil, que atuou no combate ali, auxiliou o corpo de bombeiro militar ali. Parando pra pensar, teve bastante caso de incêndio. Também teve aquela aqui em cima numa loja de como se fosse um 1,99 ali no calçadão. Que pegou fogo também no depósito deles, pegou fogo em tudo o depósito da coisa. Também teve a Microtech, lembra? A Microtech que também pegou queimou. fogo também, pegou Isso aí a a gente loja tá falando de origem. inteira. Se for olhar pelo Brasil inteiro, tem É. São Não, Paulo, isso nós lá tá o falando de museu. quê? De 2 anos pra cá? É. Não é muito tempo, não. Então, assim, as empresas, mas ainda assim, a incidência é baixa, se a gente vê. Sim. Graças a Deus, por um lado bom que é baixo, mas o fato dessas incidências ser baixa deixa o povo, não dá nada, não acontece. É que, por exemplo, assim, existe, na sua concepção, existe, ou uma lei, né? Não sei como que é tratado isso, mas existe uma quantidade mínima de funcionários que uma empresa tem, ou o tamanho dela para ter um bombeiro civil, que é indicado? Porque, por exemplo, que nem a Microtech pegou fogo, mas como que você vai, tipo assim, no caso de lá, pelo menos eu vejo que não teria tanta necessidade de ter um bombeiro civil, ou uma pessoa treinada ali, até por conta do tamanho. Só que já, por exemplo, num shopping da vida, aí já... Aí nós entramos numa questão bem, bem delicada, porque existem duas situações. Isso que você falou, os municípios que têm a normatização para ter o bombeiro civil nas empresas, realmente, é por número de funcionário, tamanho da empresa. Então, só empresas maiores que teriam esse profissional. Realmente, uma Microtech, na ACES ali, não teria necessidade de ter um bombeiro ali de plantão. Mas aí a gente entra naquela questão das capacitações. Porque hoje em dia eu vivo isso, né? Eu sou empresário da área, eu vendo isso. E eu vejo que muitas empresas que querem treinamento, querem o papel. Por quê? Porque o Ministério do Trabalho exige, porque o Corpo de Bombeiro exige. Tá, o laudo. Que é o certificado. Tá, entendi. Então, por exemplo, você precisa renovar a brigada de emergência da sua empresa. Aí eles não querem o treinamento completo. Não, o treinamento é 8 horas. Não, muito tempo. Tirar os funcionários o dia inteiro do serviço? Não, faz em 4. Ou não tem como dar o certificado. Então, quando estiver salvando a vida, salva só metade só. O resto deixa que morre. Eu prefiro ficar sem serviço do que atender esse público. Tá certo. É uma escolha minha. Mas tem quem atende. É isso que é complicado. Tem quem atende. Entendeu? Tem gente que fala, não, eu preciso trabalhar, eu preciso receber, a empresa está pagando, eu vou fazer do jeito que eles querem. E assina o certificado. É aquele negócio, dá pra entender também, porque no Brasil que a gente vive, é complicado também negar serviço. Por isso que eu falo. Não descumprindo, logicamente, o que tem que ser feito por lei, mas é complicado. Você negar, por exemplo, vamos pôr lá, 40 mil reais para fazer um treinamento da empresa. Como que você nega? Tem que estar com muita fé no bolso ou você ter uma ética muito maior do que a sua necessidade financeira. Assim, a gente vê porque assim, eu enquanto empresário, eu consigo. Eu enquanto empresário, apesar de ser empresário, a gente ter uma demanda maior para manter, mas eu consigo porque eu tenho outras vertentes, né? Mas aí você pega, por exemplo, um profissional autônomo ou alguém que está começando agora, né? Então assim, ele precisa trabalhar. E acaba se sujeitando a isso. Aí, o que a gente vê? Pessoas semi-capacitadas. E aí dá o incêndio. E onde é que estavam os brigadistas desse local? Que não sabiam identificar um extintor, que não sabiam usar o extintor. Ou até aquela questão assim, você entra na loja, eu como profissional da área, eu entro na loja procurando extintor e saída de emergência. Mas é vício de profissional. Cadê? O policial quando não senta virado para a porta de entrada. Isso, exatamente. É vício de costa pra rua. É vício de profissão. Então, assim, cadê o extintor? Tá atrás de uma porta, atrás de uma mala, atrás de uma prateleira. Para não ficar feio. Para não ficar feio, sabe? Quando tem. Quando tem, tá cheio. E quando tá cheio, quando tá na validade. E ainda assim, quando tem alguém que sabe usar. Verdade. Então, o que acontece? Eu
falo para as pessoas e às vezes tem gente que me recrimina, tipo, eu não tenho dó, né? A gente fala assim, nossa, pegou fogo do lugar lá, ai, tal pessoa se acidentou, ai, eu não tenho dó. Infelizmente, e não é frieza de coração, é porque eu sei o que a gente passa para oferecer um serviço, para chegar para a empresa e falar assim, cara, é importante você saber quanta gente perde o carro, que se queima inteiro, que não sabe usar o extintor do carro. Eu vou ser sincero, acho que aconteceu comigo, eu não sei nem destravou o extintor de Você tem vocês. que ir na MDM Seguro e te pedir um treinamento e investir na sua segurança, cara. Que agora você vai ser pai, como que você vai andar com a sua filha? E vai ser Realmente pai, eu trabalho. ó. Eu vou. Parabéns. Eu trabalho também com um monte de fio, né? Então, Acabando. tem extintor no corredor. Então assim, eu não consigo ter essa sensibilidade. Porque as empresas veem isso como um gasto, um prejuízo, algo assim. Cara, e é difícil você chegar, por exemplo, para oferecer o treinamento da Lei Lucas numa escola. Sabe? Primeiro, já passei eu já tentei ir em algumas escolas de roupa normal, só com a camisetinha da MDM e tal, nem fui atendido. Discriminado assim. Aí coloquei meu uniforme de bombeiro, minha farda e fui. Aí eles veem a farda, eles te atendem? Você falando da farda, o bombeiro civil também tem cargos, tipo patentes? Não, Sargento? não, vai da empresa. Né? Dentro da empresa e pode ter hierarquias. Entendi, mas dentro da empresa, não é uma coisa que, por exemplo, assim, tem uma empresa X, uma outra, você só é na sua patente ali. Lá na outra empresa você não é nada. Isso, exatamente. Entendi. Existe pela NBR, bombeiro nível 1, 2 e 3, mas é assim, bombeiro nível 1 é só o bombeiro civil combatente direto. Nível 2 é quem tem curso técnico e nível 3 é quem tem engenharia. Mas também está voltado para dentro da empresa, o cargo que exerce, então não tem. Então assim, eu chego o fardado, a pessoa me atende, mas tipo assim, não dá importância. Aí depois uma criança engasga na escola, a escola é processada por negligência e aí sente a falta. E aí lembra do que não atendeu o Daniel. Lembra do Daniel que chegou sem farda. Por isso que, assim, eu tenho dó das crianças, eu tenho dó da pessoa que sofre acidente, mas da empresa em si, Na instituição né, não tenho. Também Não. tem que entender, né? Ele não quis uma coisa pra proteger seu funcionário e aí acabou dando no que deu. É difícil porque as pessoas não têm mentalidade prevencionista. Nós vivemos num país reacionista, que espera a coisa acontecer para tomar uma providência quando toma. Então, assim, e as pessoas não entendem que você ter uma condição de prevenção é muito melhor. Você vai pagar para ver? É o que acontece, as pessoas pagam para ver. E aí dá errado. Aí quando dá errado, é aquela história, né? O povo fala assim, quem mora em local de enchente ou de deslizamento, essas coisas, fala assim, nunca tem nada. O ano inteiro reclamando que o governo, não sei o que, nunca tem nada. Aí quando dá enchente, perde tudo. Nunca tinha nada, agora perde tudo. Então assim, a gente não consegue entender a mente das pessoas. E o empresário é o mais difícil. Mais difícil. Porque envolve o dinheiro, o investimento, o gasto. Eu sou empresário, eu sei. Mas, infelizmente, as pessoas pagam para ver. E aí, a hora que não dá certo, sofre as consequências. Você que mandou a sua pergunta já, estamos encerrando o espaço. Tem alguma pergunta, dúvida na rádio? Porque, olha, Daniel, é muita... Você para pensar assim, é muita negligência das empresas, das pessoas, vamos dizer assim, das pessoas jurídicas. Das pessoas jurídicas, eles não estão nem aí. Eu tenho uma aqui, ó, do Pablo. O Pablo perguntou, Daniel, sobre o povo vê um acidente. O que se deve fazer no momento que é ser visto um acidente antes da chegada do bombeiro? Muito boa pergunta, Pablo, muito boa. A gente orienta sempre o quê? Sinalizar o local dentro das condições, garantindo sempre a sua segurança também, né? Sinalize para que não ocorra outro acidente com lanterna, com galhos de árvore, se tiver triângulo, né? Sempre contar ali no mínimo 50 metros de onde está o acidente, um pouco antes coloca o triângulo. Primeira coisa, sinalizar o local para não piorar aquela situação. Segunda coisa, ligar para emergência,
né? Alguém, enquanto um sinaliza, o outro já em paralelo já liga para emergência, né? E aí, tem vítima, o que fazer com a vítima? Acalmar e deixar ela no lugar. Isso aí, eu já vi mesmo que tem, que nem acontece acidente de moto, a pessoa vai lá e tira o capacete, o cara respirar, não pode. Não pode. Não, então, isso Pode, aí já mandou pode, pra mim né? até antes. Não, Você pode abrir a viseira sem mexer a cabeça da vítima, sem mexer. Ali. Você pode abrir a viseira para que a vítima respire melhor. Mas só isso, não mexe na vítima até a equipe de emergência chegar. Né? Tipo assim, não se deve tocar ali na vítima, até no automóvel. Eu vejo muita gente, então acidente de moto, pega e retira a mão do local. Não tira, porque a vítima a gente não tira, não se deve tirar, por quê? Porque existe o procedimento correto para mexer e a gente não sabe o tipo de lesão que aquela vítima teve. Às vezes ela tem uma fratura pequena numa vértebra da coluna. Se você movimenta errado, aquela... Só tira se, por exemplo, tiver com fogo. Se tiver numa situação de risco. Aí você tem uma condição de emergência onde que está colocando em risco a vida. A pessoa está lá consciente, orientada. E aí de repente começa a pegar fogo ou está vazando combustível, está um risco. Aí você precisa colocar aquela pessoa num local seguro. Então é uma exceção. É uma exceção da regra, né? Mas, de forma geral, não mexe na vítima e não mexe no veículo, por quê? Porque acidente gera perícia. Se você mexe no veículo, você altera a cena. Sim. E isso pode dar um problema depois. Entendi. Tem mais alguma aí? Não, aqui foi só o do Pablo mesmo. Tá. Aqui, deixa eu selecionar aqui. Teve gente falando, mandando abraço. O Pedro Mesquita mandou um abraço. Daniel, muito obrigado pelas informações. Deus abençoe, nos ajudou muito. Acho que ele está ouvindo no trabalho e acho que o pessoal está ouvindo lá. E deixa eu achar. Um abraço, aqui. Pedro? Pedro Mesquita. Ô, Pedro, um abraço pra você, meu querido. Se o Pedro Mesquita estiver ouvindo, passa isso pro chefe, que o Daniel dá um curso lá pra ele. Exatamente, poxa. Tem na live. Tem na live, vou dar uma olhada aqui. A Andresa mandou a seguinte pergunta. Olá, André. Olá, Daniel, tudo bem? Eu gostaria de saber como faço para ser bombeiro civil. Tem relacionado, acho que é relacionado a concurso igual da Polícia Militar. Não, o bombeiro civil é um curso particular. Você pode procurar uma entidade que fornece esse curso, de preferência a MDM, é óbvio, né? Pode nos procurar. O curso ele dura 6 meses, tá? É um curso que as aulas são noturnas, 2 vezes por semana. Então, em 6 meses você se forma como bombeiro civil. Nível básico, já apto a atuar no mercado de trabalho. Pode nos procurar nas redes sociais ou no telefone, a gente fornece esse curso. O Leonardo Godoy também mandou parabéns, Daniel, grande instrutor. É conhecido? Nosso aluno e fez o curso de instrutor também, está se tornando nosso instrutor também. Um abraço pro Léo. Ele vai trabalhar? Nós temos as capacitações de instrutores. Né? Então, muitos dos nossos instrutores hoje foram nossos alunos. E isso é gratificante, né? Então, eles se formam como aluno, depois vem faz o curso de capacitação de instrução e começam a dar aula na MDM também. A gente absorve esses profissionais também. E o Léo fez o curso de instrutor com a gente e logo ele vai estar dando aula pra gente também. A Ruth, ela mandou uma pergunta aqui, mas acho que ela não ouviu o começo que a gente estava falando. Ela perguntou se acontece algumas situações igual série de TV, que a pessoa acaba ficando mal, ou que, tipo, depois de um acidente, que nem você comentou a respeito de vomitar e tal. Você já viu situações assim? Muitas. Parceiro seu? Eu já vivi uma situação onde a gente foi para uma ocorrência e era primo de era irmão de um colega nosso, de trabalho. E ele não estava de plantão comigo, mas ele chegou lá na hora. Né? E a gente teve que conter ele, mesmo sendo nosso colega, mesmo sabendo que ele é um profissional da área. A gente conteve ele, colocou ele de lado, acalmou ele, atendemos o irmão dele. Aí a hora que ele esteve com mais calma, a gente permitiu que ele nos acompanhasse. É aquilo lá que você falou, né? O emocional. Exatamente. Então assim, acontece bastante. Muitas perguntas aqui foram praticamente do que a gente conversou, como faz, onde precisa, isso, aquilo. E agora, Daniel, eu queria que você passasse uma mensagem. A gente sempre tem esse costume de, no final, passar uma mensagem para a pessoa, por exemplo, que quer ingressar, talvez, possivelmente, num futuro, trabalhar na MDM Securities e quer começar de algum lugar, ou se seguir alguma coisa relacionada ao seu ramo, à sua área, porque, querendo ou não, imagino que tenha muitas dificuldades para chegar até onde você já chegou, para conseguir trabalhar numa empresa X, para conseguir uma vaga.
Porque no Brasil tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Então, o que você falaria, por exemplo, vamos supor que fosse para você mesmo, se você estivesse nos ouvindo há 17 anos atrás, o que você falaria? Eu digo, em primeiro lugar, a fé ela é primordial, né? Que a gente tem que ter esperança, do verbo de esperançar, não esperar. E tendo como base eu mesmo, como eu falei no começo, eu não fazia ideia para entrar nessa área, estava numa área totalmente diferente. Muita gente fala, eu não tenho vocação para isso, ou eu não. Conheça, tente. Você tem um gosto, você tem uma vontade, você tem um sonho, vá atrás. Corre, conheça, faça, veja como é. Não tome a decisão, não desista antes de tentar, né? Dificuldade, como você falou, Kainá, a gente vai ter muita, como toda profissão, a gente tem muitas dificuldades, mas vocês que estão nos acompanhando, independente da forma, seja ouvindo ou no YouTube, você que tem um sonho, você que tem uma vontade, você quer se tornar um profissional da área de resgate, da área de APH, bombeiro, tenta, vá atrás, corre, busca, né? Não desista antes de tentar. É uma profissão que ainda está em ascensão, nós ainda teremos muito a percorrer, nossa categoria ainda tem muito a conquistar, estamos indo a passos largos, graças a Deus, estamos conquistando muitas coisas, então ainda temos muito a conquistar, e quanto mais nós tivermos as pessoas engajadas com isso, e será muito importante. E aqueles que já estão encaminhando para isso, que já colocaram no seu coração entrar nessa área, entenda que é uma área gratificante. É muito importante a gente ajudar as pessoas, a gente estar em um momento mais difícil da pessoa, amparar aqueles que precisam. Então é uma área maravilhosa de se trabalhar, mas também tem que entender que a gente vai viver, você que quer entrar vai viver momentos de tensão. São momentos de estresse, são momentos de preocupação, são momentos que você, justamente por estar em algo que é o momento mais difícil daquela pessoa, você vai estar vivenciando momentos críticos, de óbitos, de dor, né? E então, assim, o preparo é muito importante. Mas o preparo que eu digo no sentido de colocar no seu coração. Se você tem no seu coração fazer isso, com certeza você vai ter o emocional apto a fazer, né? A gente trabalha também o emocional no curso, a gente trabalha um pouquinho de pressão para que as pessoas conheçam a nossa realidade, mas é uma profissão, são profissões, tanto de bombeiro quanto de socorrista, quanto de instrutor, são profissões que nos alegram a cada dia, de receber, ninguém faz por glória ou por honra, mas você receber um muito obrigado, você encontrar uma pessoa na rua que você já atendeu e sabe que por causa do seu bom serviço hoje ela está ali, é impagável. Então, todos aqueles que desejam, saiba que é bom, mas a luta terá igual qualquer outra profissão. Maravilha. Muito obrigado, Daniel. Gustavo, suas palavras finais? Só agradecer, né? Obrigado, Daniel, por estar aqui. Tirou muitas dúvidas que eu tinha. Foi muito gostosa a conversa. Obrigado, Kainan, também por ter me convidado. E também é só agradecer mesmo que eu tenho que fazer hoje aqui. Daniel, o que você achou? Gostou? Tirou? Acha que foi muito aprendizado para quem está nos ouvindo? Nossa, é gratificante. É gratificante. Eu agradeço aí a oportunidade. Obrigado por permitir a gente trazer um pouco dessa informação, um pouco dessa área, né? E espero ter ajudado também quem está nos acompanhando aí. Daniel, muito obrigado. Eu sempre falo que a pessoa, quando ela vem aqui, a gente tem que agradecer muito, porque ela disponibiliza o tempo dela. E o tempo é a única coisa que a gente não consegue comprar. A gente consegue comprar um monte de coisa. A saúde a gente consegue cuidar, comida a gente consegue comprar, mas o tempo a gente não consegue comprar um pouquinho a mais ali. Então, obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter vindo, por ter nos ensinado muita coisa, e futuramente espero vê-lo novamente aqui e tirando novas dúvidas. Será um prazer. Muito obrigado, Deus abençoe. Muito obrigado para você que nos ouviu. Semana que vem estaremos aqui novamente para o nosso 6º episódio. Muito obrigado, Deus abençoe e até mais.